Qual a causa da morte da cantora Marília Mendonça e dos tripulantes no acidente com a aeronave? Uma semana após a morte de Marília Mendonça, começam a sair as primeiras informações a respeito do que causou a morte dos tripulantes do avião. As pessoas se perguntam qual o motivo dos tripulantes não terem sobrevivido à queda da aeronave, que caiu numa cachoeira em Caratinga, no interior de Minas Gerais. As pessoas especulam que, pelo fato do avião ter batido nos cabos da rede elétrica, a cantora e os tripulantes podem ter morrido por descarga elétrica. A grande dúvida das pessoas é que o fato do avião não ter pegado fogo e não ficar despedaçado na queda. Qual a causa da morte dos tripulantes da aeronave? Qual a explicação para isso? Vamos ouvir o depoimento do médico socorrista que fez o primeiro atendimento ao chegar no local do acidente, constatando o óbito da cantora. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Deixe no comentário uma mensagem de conforto para as famílias dos tripulantes e para os fãs da cantora. Vamos ouvir. Primeiramente, boa tarde a todos. Entrou essa ligação como uma aeronave que teria caído. Ninguém sabia de que se tratava, de quem era, né? E se realmente tinha acontecido. Deslocamos com a viatura para o local. Chegando lá, que deparamos com a viatura. E até então também ninguém sabia de quem era, de quem se tratava, ou o que se tratava. Vale lembrar que, assim, um lugar bem difícil, sabe? Difícil acesso. É uma região muito íngreme. Extremamente. Extremamente. E o que chamava muita atenção também era a quantidade de combustível, de querosene, combustível de viação que tinha no local. E aí era assim, era já um atendimento de grande risco. Nós não sabíamos a qualquer momento que poderia acontecer, se essa aeronave poderia ter uma explosão, se caso a aeronave poderia até mesmo cair na cachoeira, porque ninguém sabia a segurança que estava, né? E aí eu cheguei no local... Tinha uma correnteza muito grande ali naquele local onde a aeronave estava. Muito grande, exatamente. Tinha uma correnteza muito grande. Também era uma coisa que estava bem difícil de acesso, também era uma coisa que assim, é muito difícil. Esse chegada no avião. Para vocês terem noção, o lugar que o avião caiu tinha mais ou menos um espaço de uns 30 a 50 centímetros. E ali descia uma correnteza muito forte. E aí era um dos perigos nossos que tínhamos de cair naquele local e ir para debaixo da aeronave. E assim, ninguém sabia se íamos ficar debaixo da aeronave, se poderia acontecer o pior. Então, assim, isso era uma das coisas que talvez foi a dificuldade para o resgate. Talvez na imagem não aparecia, mas era muito, muito íngreme mesmo. Assim, era muita coisa, muito óleo, muito escorregadio. Estava aberta, né? Já, o pessoal já tinha rompido a porta. E ao entrar na aeronave, eu me deparei com toda a situação. Como que estava o estado dos corpos quando o senhor adentrou a aeronave? Como que o senhor encontrou aqueles corpos? Exatamente. Quando eu entrei na aeronave, quando eu tive o acesso à aeronave, eu me deparei com os três corpos que estavam. O primeiro era do produtor, né? De imediato eu tive e tentei verificar se tinha sinal vital. Não tinha sinais vitais do primeiro. Rapidamente fui para o lado da Marília Mendonça, que aí me toquei que era a Marília Mendonça, que aí que a minha ficha caiu. E aí, procurando igual sinais vitais da Marília Mendonça, infelizmente também já estava sem sinais. E mais à frente, no meio da aeronave, estava o tio dela. Fui rastejando até o tio dela, também procurando sinais vitais e também sem sinais vitais. Mais adiante tinha o pessoal, os pilotos, que também sem sinais vitais, né? E assim, quando eu estava dentro da aeronave, o que mais me chama atenção, quanto a aeronave danificou. As pessoas não fazem ideia, as pessoas não têm noção, porque por fora, assim, o avião parecia estar intacto. Exatamente, o avião estava quase intacto, digamos assim, né? Quase intacto. E aí, quando entramos na aeronave, quando eu entrei dentro da aeronave, para vocês terem noção quanto estava perigoso esse atendimento, tive que entrar até amarrado, sabe? Assim, a gente teve que colocar corda, porque assim, em qualquer momento, ou a aeronave poderia deslizar, cair, exatamente. Ou seja, vocês tiveram ainda que ter esse cuidado com a própria vida.
nesse Exatamente. resgate, porque era um resgate extremamente delicado. Sem dúvida, é um resgate muito arriscado por toda a circunstância, combustível, querosene de aviação, o lugar que a aeronave estava, a região que a aeronave estava. Então, sim, tudo isso influencia. E foi muito, muito difícil o acesso. Os médicos do IML devem esclarecer se houve mal súbito dos pilotos da aeronave. Além disso, exames toxicológicos devem apresentar o estado dos corpos e o possível consumo de bebidas ou drogas durante ou antes da decolagem em Goiânia. O médico legista, do posto médico de Caratinga, Minas Gerais, Pedro Coelho, afirmou que a causa da morte de Marília Mendonça e das outras 4 pessoas, após a queda do avião, foi provavelmente um politraumatismo contuso, por causa da desaceleração brusca de velocidade da aeronave. O legista Pedro Coelho, que assina o documento, deu mais detalhes do que poderia ter acontecido e das possibilidades da causa da morte. Por exemplo, como a aeronave bateu em cabos de alta tensão, as investigações suspeitaram de uma possível morte por descarga elétrica. Ele descartou essa possibilidade, pois não havia vestígios de queimadura nos corpos. Além disso, disse que os corpos do piloto e copiloto da aeronave foram enviados para o IML em BH, porque a instituição tem mais recursos e lá, outros exames devem esclarecer dúvidas a respeito da investigação. A resposta do IML já se tornou pública. Nesta sexta-feira, dia 12 de novembro, confirmou que com análises mais atentas já se apontavam, os órgãos vitais humanos não aguentam a pressão de um pouso tão abrupto como o ocorrido. Portanto, não seria necessário que a aeronave pegasse fogo ou ficasse em pedaços para que o óbito ocorresse. Uma queda abrupta, como a que ocorreu, foi a causa da morte. O IML apresentará um documento oficial em 10 dias. No documento, a causa da morte será dada como politraumatismo contuso, um trauma instantâneo dos órgãos internos. Dessa forma, a morte teria sido imediata após o acidente. As vítimas não sofreram sentindo dor ou agonizando enquanto o socorro médico chegava. Esse é o esclarecimento sobre a causa da morte da cantora Marília Mendonça e dos tripulantes da aeronave. Se você gostou, ajude o canal a crescer. Não deixe de se inscrever e dar o like. Até a próxima!